O Cruzeiro vai pegar o Boca Juniors na Sul-Americana, mas ontem tivemos o encerramento dos playoffs. O Cuiabá foi eliminado nos playoffs da Sula após empatar por 1-1 no primeiro jogo com o Palestino do Chile. O Cuiabá foi derrotado dentro da Arena Pantanal por 2-1. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, eliminou o Cerro Porteño. No Paraguai foi 1-1. Ontem na Arena da Baixada, o Furacão venceu por 2-1. Os gols marcados pelo Mastriani e pelo Coelho. Por fim, o Always Ready da Bolívia até venceu a LDU por 3-1 em La Paz. Mas a LDU ficou com a vaga porque venceu em Quito por 3-0. Vamos colocar na live a arte dos confrontos da Copa Sul-Americana, além de Cruzeiro e Boca Juniors, outros jogos importantes, os brasileiros, por exemplo, Fortaleza vai pegar o Rosário Central, tá aí a arte pra você no YouTube. Fortaleza enfrenta o Rosário Central, teremos um duelo brasileiro entre Corinthians e Bragantino. Vamos ter o jogo entre Belgrano e Atlético Paranaense. O Cruzeiro, como eu disse, enfrentando Boca Juniors. Grandes jogos também na Copa Sul-Americana. Amanhã tem, hein? Amanhã tem o Cruzeirão pra cima do líder Botafogo de novo, hein, Fogão? De novo com uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe da Itatiaia rumo ao RJ, rumo ao Rio de Janeiro pra acompanhar mais esse grande desafio pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ó, Botafogo é líder, mas eu boto a maior fé no Cruzeiro, hein? Tô botando a maior fé no Cruzeiro pra surpreender o Botafogo lá no RJ. Quem tem informações do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes é o Rubens Júnior. Um abraço, boa tarde. O que você me conta do Cruzeirão cabuloso, Rubinho? Pois é, Thiago, grande abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Falamos em nome de Betfair, vem você pro jogo também. Estamos aqui para quem está nos acompanhando no YouTube, diretamente do Aeroporto Internacional de Confins, embarcando para o Rio, e o Cruzeiro finalizando a preparação deste momento na Toca da Raposa para o desafio deste sábado contra o Botafogo, 9:30 da noite no Engenhão. Cruzeiro que tem apenas 2 vitórias fora de casa, contra o Atlético Goianiense e também contra a equipe do Grêmio, para tentar regular, para tentar também se manter com 100% de aproveitamento dentro de casa e ter essa boa campanha. Muitas mudanças previstas para amanhã, Thiago. Olha só, primeiro que tem a volta do Barreal, que é uma peça importante, peça-chave do técnico Fernando Seabra. Volta a equipe, foi substituído pelo próprio Matheus Henrique, não conta com Zé Ivaldo. Para a vaga dele teremos a estreia do Jonathan. Até o Simões comentava ontem na programação da Itatiaia sobre o Jonathan, que é um cara jovem, alto, de 21 anos, que vem da equipe do Ceará, deve fazer a sua estreia. Vamos aguardar esse time do Cruzeiro pro desafio de amanhã. E o técnico Fernando Seabra, que poupou, por exemplo, o Arthur Gomes contra a equipe do Juventude, e o ataque será mudado, viu, Thiago? Resta saber, ele coloca o Matheus Henrique, que segue no time titular, na vaga do Barreal, ou até mesmo mantém esse Cruzeiro com o Matheus Henrique na vaga de um atacante, do Lautaro. Vamos aguardar, já que ele pensa de adversário para adversário, pelo menos na sua entrevista coletiva, foi o que disse o técnico Fernando Seabra. É um time muito mudado, fato é que é um Cruzeiro que finaliza a sua preparação e teremos novidades. O Wallace dificilmente inicia entre os titulares, mas o Matheus Henrique, que foi titular contra o Juventude, tá pedindo passagem, viu, Thiago? Legal, Rubens Júnior, quem tá no YouTube tá vendo o Rubinho no aeroporto, né? Tá trazendo as informações direto do aeroporto de Confins, a equipe da Itatiaia embarcando, chegando primeiro, como sempre, para trazer todos os detalhes do jogo entre Botafogo e Cruzeiro. O Alexandre Simões, Rubens falou aí de opções, né? Do que pode fazer o Fernando Seabra, mas muito além disso, eu acho que nesse momento o Seabra tem que pensar em conter o Botafogo, que faz um grande campeonato, que no meio de semana buscou um resultado importante contra o São Paulo dentro do Morumbis, o empate por 2-2, aliás, acabou cedendo o empate, né? Porque estava vencendo por 2-1. Saiu perdendo, virou e cedeu o empate. Exatamente, mas faz um grande campeonato, perdeu, na minha opinião, se não for o principal, um dos principais jogadores, né? O Júnior Santos. O principal, né?
Tava fazendo um campeonato... O Luiz Henrique é mais bola do que ele, né? Mas eu acho que ele tava jogando mais. E o Eduardo também é muito bom, né? Sim, muito bom. Agora, eu tenho razão com o meu pensamento de que a primeira ideia do Cruzeiro é se proteger, porque o Botafogo no Rio tem sido avassalador, Simões? Eu acredito que sim, o Thiago. E dentro dessa proteção, com a perda do Zé Ivaldo, né? Essa questão da zaga, né? Eu acredito que tem que jogar o Jonathan. Vai ser fazer a sua estreia, né? É um garoto ainda, mas o Cruzeiro negociou o Neres. Ou a outra opção é o Pedrão, porque o Vidalba é um jogador bem útil. O Seabra utilizou nesse último jogo, né? Contra o Juventude. Ele entrou meio que fazendo um terceiro zagueiro, né? Pelo lado esquerdo. Mas é um jogo em que o Cruzeiro vai encarar um time com uma bola aérea fortíssima. É só a gente pegar os jogos do Botafogo. O Botafogo conseguiu vários e vários resultados com bola aérea, de zagueiro, de atacante. O Tiquinho é um centroavante muito alto, de muita força física. Agora, no meio, eu voltaria o Barreal. Eu acho que o Barreal dá muito equilíbrio ao time do Cruzeiro, até força ofensiva, tá? E principalmente pela formação que o Cruzeiro teve diante do Juventude. Eu não sei se ela vai ser repetida, com o Lautaro e o Caio Jorge. Né? E o Lautaro jogou mais pela direita, né, Ale? Isso. E aí o Barreal poderia ser esse cara que preencheria o lado esquerdo, entendeu? Então eu voltaria com o Barreal, aí tem que ver ali quem vai seguir, se o Matheus, se o Lucas Silva, lembrando que o Mateuzinho jogou o tempo inteiro contra o Juventude, né? Jogou o tempo inteiro. E então, bem, né? Sim, a gente não sabe como é que ele tá nesse processo dele aí de retomada. Se a gente for se basear no que disse o Seabra no sábado, depois do jogo contra o Palmeiras, ele falou na entrevista coletiva que o Mateuzinho não tinha condição de jogar um tempo. Aí o que acontece? Domingo você se reapresenta para recuperação, aí você treina segunda e terça, o jogo é quarta. Ele jogou o tempo inteiro. Então, assim, ou a informação de sábado não estava tão precisa, ou ele forçou na quarta. Fato é que o Mateuzinho, para mim, ele já não é uma discussão se é titular ou não. Ele já é unanimidade. Já para mim já não tem mais essa discussão. Aliás, o meu ideal, quando tiver todo mundo à disposição, eu tenho aqui, se você assim me permite. Está permitido. É o Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Barreal, Caio Jorge e Lautaro. Que a defesa é a mesma defesa, né? Então esse a mesma defesa não, na esquerda, por exemplo, é Kaique ou Marlon? Hoje o momento é do Kaique. Para mim hoje o momento é do Kaique. Mas para mim seria esse o ideal. Não por conta do Botafogo, o Wallace ainda não tá 100%. E mais, o Simões falou aí de cuidados defensivos. Eu acho que existe uma boa possibilidade dele povoar esse meio-campo, né? Dele deixar pelo menos um dos volantes que já vem com ele desde do começo do campeonato, provavelmente aí o Lucas Romero. Ele tem muita dificuldade de tirar o Lucas Silva para fazer um meio-campo mais forte, para conter esse ímpeto do Botafogo, que não perde há 8 jogos, em casa 6 partidas. Aí não entraria o Barreal. Então, eu acho que você pode jogar até com um Lautaro. Eu colocaria o Barreal, mas eu tiraria um dos atacantes para você povoar esse meio campo, para dar mais liberdade pro Matheus Pereira, para encostar com o Caio Jorge. Para esse jogo especificamente, eu deixaria pelo menos um dos volantes dos do antigo aí, um dos Lucas. O Lucas Romero, tá? Pra ser bem preciso. Pois é, e aí isso reforça... Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Claro. Que pecado é tirar o Romero do time, né? Pô, ele tá jogando muito bem, ele tá jogando, sabe, com uma entrega, com uma garra, mas tem a questão do cartaz também. Ô, Rubens Júnior, falando em cartaz, meu filho, olha pra trás aí que o voo tá saindo, Rubinho. O que você me conta pra gente fechar o Cruzeiro aqui no Rádio Esportes nesse momento? Daqui a pouco você volta com mais aí de Confins, hein, Rubens Júnior? Pois é, Thiago, o embarque acontece agora à tarde e dentro do que planeja o técnico do Cruzeiro, e a gente trazia tudo isso na programação, o Cruzeiro que também pensando a longo prazo, tem a disputa da Copa Sul-Americana contra a equipe do Boca, primeiro jogo fora de casa, o segundo dentro de casa, decidindo quem sabe na semana do dia 21 no Mineirão. É esse Cruzeiro para tentar arrumar a casa e ter boas opções. O técnico Fernando Seabra vem tendo essa dor de cabeça boa, né? A chamada dor de cabeça boa, né, Thiago? Fato é que teremos muitas mudanças pro compromisso de amanhã. Já podemos adiantar. Assim, contra o Juventude, tivemos o Lautaro com o Caio Jorge. Caio Jorge deve seguir no comando de ataque, mas para a vaga do Lautaro, ou teremos Matheus Henrique ou o próprio Arthur Gomes. E dependendo do esquema tático, ele podendo voltar o Marlon também para a vaga do Kaique. O Kaique que vem fazendo parte da seleção do Cruzeiro de rodada para rodada, né, Thiago?